John Owen é considerado o maior entre todos os gigantes puritanos. Durante o século XVII, o parlamento inglês aprovou 3 meios para o pedido de divórcio. O primeiro, no caso em que se provava a invalidade do casamento por motivo de idade, pois só eram válidos casamentos em que o homem possuía no mínimo 14 anos, enquanto a mulher 12 anos. Ou ainda nos casos de impotência do homem ou frigidez da mulher. Havia também a possibilidade de separação a mensa et toro, ou mesa e cama. Contudo, as partes não poderiam se casar novamente, apesar de divorciadas, e os direitos de posse ou herança dos filhos permaneceriam os mesmos. Esse divórcio era defendido pela Igreja Romana e os romanistas, uma vez que o laço matrimonial não era rompido, segundo eles, apesar do divórcio. Em terceiro lugar, ainda através do processo chamado divortium a vinculum matrimoni. Esse processo era extremamente caro e a decisão final tomada exclusivamente pelo parlamento inglês. É diante desse cenário que John Owen escreve o tratado Casamento após o divórcio. Do casamento após o divórcio em caso de adultério. Todos sabem que o adultério é uma causa justa e suficiente para o divórcio entre pessoas casadas. O divórcio, dizem alguns, consiste na dissolução do vínculo matrimonialis, vínculo matrimonial. E assim é removida a relação matrimonial de modo que a pessoa inocente, divorciando ou requisitando o divórcio, obtém liberdade para um novo casamento. Outros dizem ser apenas uma separação a mensa et toro, como a Igreja Católica, e que nesse caso não há e nem deve existir o rompimento da relação matrimonial apesar do divórcio. Fica evidente então, em primeiro lugar, que o divórcio mero a mensa et toro não é um verdadeiro divórcio, mas imaginação de um divórcio, sem utilidade nem proveito legal, seja para a lei da natureza ou para a lei de Deus. Por quê? Número 1, trata-se, como foi dito, de mera invenção tardia que não existiu no mundo nem nos tempos mais antigos. Os da Igreja de Roma, os da Igreja Católica Romana que creem nisso, afirmam que os divórcios, pela lei da natureza, são a vínculo, sem vínculo, e que, portanto, também existiam no Antigo Testamento. Assim, esta invenção é imposta sobre a graça e estado do Evangelho que, de fato, não influencia as relações e deveres morais deles, mas apenas lhes dirige os fingimentos. Em segundo lugar, isso se deduz de uma ficção, a saber, que o casamento entre cristãos é um sacramento, e por causa disso é indissolúvel. Por conseguinte, o casamento só teria lugar entre os cristãos, entre os crentes. O resto da humanidade seria privado do seu direito e privilégio natural. Entretanto, isso é uma ficção, e como tal, em muitos casos, a Igreja de Roma faz uso dela. Em segundo lugar, um divórcio perpétuo, a mensa ad toro, ou seja, que a pessoa se divorciou por causa de adultério e ainda assim não pode casar de novo, não é de modo algum útil à humanidade, mas apenas nocivo e doloroso. Por quê? Número 1, constitui uma nova condição ou estado de vida em que não é possível ao homem ou à mulher ter uma esposa ou esposo, ou ter uma esposa ou esposo legalmente. Condição esta que é necessária a todo homem ou mulher apto ao casamento, queira ele ou não. Porque o homem pode ser, de modo ocasional, compelido em consciência a não receber outra vez a mulher que foi legitimamente repudiada por adultério, como também uma mulher pode ser, de modo ocasional, compelida em consciência a não receber outra vez o homem que foi legitimamente repudiado por adultério. Nem poderá ele ou ela tomar outra esposa por causa desse divórcio. Deus não chamou nenhum homem ou mulher para este estado. Em segundo lugar, isso pode lançar o homem ou a mulher à necessidade de pecar, e provavelmente assim será, pois suponho que ele não possui o dom da abstinência, já que ele casou uma vez, e é a vontade expressa de Deus que ele se case. Ainda sobre essa suposição, ele peca se mantiver a abstinência e peca se casar, se a ideia do divórcio perpétuo da Igreja Católica for mantida. Em terceiro lugar,
isto é ilegal e contrário à verdade, porque se o vínculo de marido permanece, logo a relação do divorciado continuaria. Esta relação é o fundamento de todos os deveres mútuos, e enquanto tudo continua, ninguém pode dispensar ou proibir a realização desses deveres matrimoniais. Se uma mulher ainda possui relação de esposa para com um homem, ela pode reivindicar os deveres de marido para com ela, que é óbvio, estando divorciado, isso não pode acontecer. Separação pode ser por comum acordo, por um tempo determinado ou por outras ocasiões que podem dificultar a realização dos deveres conjugais. Todavia, fazer de deveres nulos uma obrigação contínua é um ato contra a lei de Deus. Este divórcio, portanto, supondo qualquer relação entre homem e mulher sem deveres mútuos, é ilegal. Um casamento não pode existir sem esses deveres mútuos. E a ideia de um divórcio que, apesar de estar divorciado, mantém o matrimônio perpétuo, diz que alguém sem os deveres do casamento continua casado, mesmo tendo sido divorciado pelo motivo do adultério, o que é totalmente contrário à lei de Deus. Em quarto lugar, a luz da natureza nunca indica esse tipo de divórcio, ou seja, um divórcio que foi por causa do adultério, como a Bíblia diz, que causa o divórcio, e ainda assim estar vinculado perpetuamente a quem está divorciado. O casamento é uma ordenança da lei da natureza, mas à luz da razão dessa lei, não existe nenhuma sugestão para tal prática. Ela aponta a possibilidade de novo casamento para aqueles que, de modo justo, deixaram suas esposas ou esposos. Consequentemente, alguns, como os antigos gregos e romanos, permitiram aos maridos matar a esposa adúltera. Entre os romanos foi alterada a Lege Julia, o documento jurídico acerca do divórcio, embora a ofensa continuasse pena capital. Nesse documento, posteriormente, o divórcio teve o propósito de dar à pessoa inocente liberdade para novo casamento. Portanto, este tipo de divórcio é apenas uma ficção, ou seja, o divórcio que mantém ainda a pessoa presa à outra. Isso, como eu disse, faz do divórcio legítimo uma mera ficção. Então, em segundo lugar, a primeira opinião, portanto, aquela que mostra que o divórcio por causa de adultério deixa a pessoa inocente livre para um novo casamento, está de acordo com a verdade. Por quê? Primeiro, ao dissolver os laços do casamento, o casamento em si é dissolvido, bem como e todos os seus deveres. Retira-se a forma e o objetivo de qualquer relação moral e toda relação em si mesma cessa. Mas isso é feito no caso de adultério e quando se seguir um divórcio. O casamento consiste em que dois se tornam uma só carne, como está em Gênesis 12, 24 e Mateus 19, 6. Mas tal união é dissolvida em caso de adultério porque a adúltera ou o adúltero se torna uma só carne com o adúltero, como está em 1 Coríntios 6, 16. E nenhuma comunhão em carne com seu marido resta, ou com sua esposa. Logo, está absolutamente quebrado o vínculo ou pacto de casamento, a aliança. E como podem os homens contestar que o vínculo está completamente quebrado ou fantasiar um vínculo que não pode vincular? E nisto está absolutamente destruído todas as formas de casamento que serão concedidas. Portanto, está em si mesmo dissolvido o vínculo do casamento. Segundo, se a parte inocente do divórcio não recebe liberdade para casar, então, a pessoa está privada de seus direitos por causa dos pecados de outro, e isso é contra a lei da natureza, e assim cada mulher ou homem ímpio possui o poder para privar seu marido ou esposa do direito natural. E 2, todos creem que o divórcio, no caso de adultério, é apontado por nosso Salvador para que a pessoa inocente faça uso do mesmo para sua própria liberdade, vantagens e alívio. Nisso todos creem. Mas se a parte inocente não pode se casar outra vez, isso lhe seria uma armadilha e julgo, pois se não recebeu o dom da abstinência, estará exposto ao pecado e julgamento. E em terceiro lugar, nosso bendito Senhor dá direções expressas e claras no caso. Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Por isso é evidente
E este é o sentido claro do texto, que aquele que repudiou sua esposa ou esposo por fornicação e se casa com outra, não comete adultério. Portanto, o vínculo do casamento, neste caso, é dissolvido e a pessoa que repudiou sua esposa ou esposo está em liberdade para se casar. Enquanto Cristo nega o repúdio e o recasamento por qualquer motivo, à exceção do adultério, permite ambos repudiar e se casar de novo em caso de adultério. Porque uma exceção afirma sempre o contrário daquilo que é negado na regra, ou nega o que é afirmado na regra da exceção. Toda exceção é uma proposição particular contraditória à regra geral. Logo, quando uma é afirmativa, a outra é negativa, e vice-versa. A regra aqui é afirmativa. Aquele que repudia sua mulher e se casa novamente comete adultério. A exceção é negativa. Aquele que repudia sua mulher por fornicação e se casa novamente não comete adultério. Ou pode ser concebido de outra forma, a saber, que a regra geral deve ser negativa e a exceção positiva. Não é lícito repudiar sua esposa ou esposo e se casar com outra, isso é adultério. Então a exceção é lícito ao homem repudiar sua mulher ou a mulher repudiar o esposo por causa da fornicação, e assim se casar com outro ou outra. Esta é a natureza de todas as exceções que eu poderia demonstrar em todos os casos. Não há propósito para o fato de que outros evangelistas, Marcos 10, 11, 12, Lucas 16, 18, não expressem isso. Por quê? Em primeiro lugar, Mateus utiliza por 2 vezes no capítulo 5, 32 e no capítulo 19, 9, e, portanto, foi seguramente utilizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, é uma regra assegurada por todos que a mesma coisa relatada por vários evangelistas de modo breve e menor, com expressões mais curtas, é avaliada e interpretada por outras completas e maiores. E toda a regra geral, em qualquer lugar, é limitada por uma exceção anexada a ela em qualquer lugar que esteja, pois existe insuficiência em qualquer regra geral, a menos que admitido uma exceção. E muitos vão responder que nosso Senhor falava apenas aos judeus, o que era e que não era permitido a eles, mas estarão errados, pois, número 1, em sua resposta, ele reduz as coisas à lei da criação e de sua promulgação no princípio. Ele declara que foi a lei do casamento e a natureza dessa relação antecedente à lei e à promulgação de Moisés. Então reduziu as coisas à lei da natureza, dando uma regra para toda a humanidade neste assunto do casamento. Os fariseus questionaram nosso Senhor sobre o divórcio de modo absoluto, dando liberdade de casamento após o fato, após o divórcio. Isso porque nunca ouviram falar de outra coisa diferente. A pretensa separação, a mensa editora, como a Igreja Católica criou por falar que o casamento é um sacramento, ou a ideia do divórcio perpétuo, ou seja, o divórcio que continua mantendo as obrigações conjugais quando elas não existem mais, não faz nenhum sentido. Isso nunca foi sequer ouvido no Antigo Testamento. Se nosso Salvador não deu uma resposta com relação ao mesmo divórcio do questionamento, mas de outro que eles não conheciam, Cristo não os respondeu, mas lhes iludiu. Eles perguntaram uma coisa e ele respondeu outra sem propósito algum. Essa ilusão não pode ser admitida. Seria uma grande blasfêmia imaginar Cristo fazendo isso. Portanto, ao negar as causas que eles defendiam para o divórcio e afirmar que apenas a fornicação ou adultério era uma causa justa, ele permitiu, neste caso, o divórcio de que tratavam os fariseus. Este que era absoluto e de vínculo matrimonial, deixando a pessoa inocente livre para contrair novo matrimônio. Outra vez, o apóstolo Paulo define de maneira expressa a liberdade para o casamento de quem está maliciosa e obstinadamente abandonado, afirmando que a religião cristã não prejudica o direito natural e o privilégio dos homens e das mulheres, neste caso. Em 1 Coríntios 7,15, ele diz: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Ou seja, se uma pessoa obstinadamente abandona o casamento sob a pretensão de religião ou qualquer outra coisa e não mais coabita com o seu marido ou esposa,
É sabido que, pela lei da natureza e uso de todas as nações, a parte abandonada, sem seu ou sua companheira e tendo os objetivos do casamento frustrados, está em liberdade para se casar novamente. Isso não é assim apenas entre os cristãos. O que deve fazer um irmão ou irmã no caso em que está abandonado? Diz o apóstolo: vocês não são mais escravos, são livres. Livres para quê? Para o novo casamento. Como esta é a clara doutrina bíblica, esta é a doutrina constante de todas as igrejas protestantes no mundo. Amém. Amém.